O Paysandu vai brigar para não cair, vai ficar no meio de tabela, ou vai fazer o milagre de tentar brigar lá em cima para o acesso? Bem, a gente vai trazer aqui alguns números para tentar projetar, claro que isso não vai gabaritar, mas vai projetar se o Paysandu vai ficar lá perto do rebaixamento, no meio de tabela, ou se vai brigar lá em cima, tá? Fica aí até o final que a gente vai responder essa pergunta, tá? Antes, por favor, já não se esquece, dá logo o like aí no vídeo, que isso é importante para poder entregar para mais gente, isso vai incentivar aqui também fazer mais vídeos no canal. Então, olha só, vamos fazer primeiro o comparativo de onde o Paysandu estava, que é a 11ª rodada, que foi o máximo da nossa draga, né? A gente ficou 11 rodadas sem vencer, para agora o final do primeiro turno, né? Então, por exemplo, em relação à colocação, a gente estava na 20ª colocação na lanterna e agora termina o primeiro turno na 17ª rodada. Em relação à pontuação, enquanto que na era Luizinho, claro que o Luizinho saiu na 10ª, né? Mas a 11ª não deixou de ser resquecido do trabalho dele. A gente conquistou só 4 pontos, ou seja, aproveitamento de 12%, enquanto que em 8 jogos do Claudinei, a gente conquistou 16 pontos, indo a 20, né, com os 4 que já tinha, um aproveitamento de 67%. Então, galera, é muita diferença, né? A gente conquistou 4 pontos de 33 disputado, enquanto que aqui a gente conquistou 16 pontos de 24 disputado, né? No total aqui dá 20, porque a gente já tinha 4. Então, é muita diferença e, claro, isso não se deve só ao trabalho do Claudinei, lembrando que ele recebeu 10 reforços, coisa que o Luizinho não tinha. E em relação ao gols, aqui que eu acho mais absurdo, né? A gente tinha 11 jogos e apenas 5 gols. Agora, em 8 jogos, a gente fez 13 gols. É muita coisa, né? Então é uma revolução, praticamente. É campanha de G4 para brigar pelo título, né? Olha só, a distância que a gente estava do Z4, 6 pontos. Agora a gente está apenas a 1 ponto, né? A distância para o G4, a gente tinha 16 pontos e agora são 10 pontos. Vitória a gente não tinha nenhuma, agora a gente tem 4 vitórias, né? Então, galera, a gente vê assim que é uma revolução, né? Quando tu compara aqui a 11ª rodada com 8 rodadas depois, 19, realmente o trabalho do professor Claudinei é uma revolução. Agora, olha só, vamos dar um panorama aí e comparar a tabela, né? A tabela lá na rodada 11, o Paysandu estava na lanterna e agora é o 17º. E vocês veem que mudou muito, né? Ó, o Atlético era o vice-lanterna, já tá brigando lá vai começar a brigar lá na primeira parte da tabela. Então, muita coisa mudou. Agora, o que eu quero ver aqui contigo, né? Não é só essa comparação da 11ª com a 19ª. Eu quero fazer esse mesmo retrospecto com o ano passado, né? Em 2024. Então, olha só. Quando terminou 2024, né? Essa aqui é 2024, a branca é 2024 e a vermelhinha é 2025. Olha só, quando terminou em 2024, repare quem caiu aqui: Guarani, Ituano, Brusque, Ponte Preta. Olha que surreal aqui, olha que surreal. A Ponte Preta era a 9ª colocada e acabou caindo. É como se o Vila Nova, que está brigando na primeira parte da tabela desse ano, ele caísse ao final do campeonato. Então, por isso que eu digo, pessoal, claro, a gente já chegou na metade, né? Eu falava muito isso quando a gente estava lá na 15ª, a gente já chegou na metade, já é alguma coisa, mas muita coisa vai rolar ainda, né? Quem diria que a Ponte Preta aqui perto, né, quando virou o primeiro turno, ela estava a 4 pontos do G4 e acabou caindo, né? Quem diria? Outra coisa, o Amazonas, que estava perto do Z4 e teve um momento que ele bateu perto do G4. Quem diria isso? Então, claro, a situação do Paysandu, ela ainda é delicada, né? Principalmente pelo saldo, né, de 11 jogos sem vencer. É claro que ainda é difícil, mas assim, muita coisa vai mudar. Não estou dizendo que isso pode acontecer com o Paysandu, se reforçar pode ser que seja o Paysandu, mas vai ter um time aqui da parte de baixo da tabela que vai disparar e chegar perto do G4. Vai ter um time. Todo o campeonato é assim. Se vai ser o Paysandu, se vai ser o Atlético, eu não sei, né? Se vai ser, de repente, o Botafogo, que já está se reforçando, eu não sei. Mas isso vai acontecer, porque acontece em todo o campeonato, acontece isso. Assim como vai ter a Ponte Preta da vida do ano passado, que estava brigando lá em cima, no segundo turno desidrata e fica brigando lá no final, né? Então, muita coisa ainda para rolar. Eu acho que
a gente fez uma revolução. Olha só, se a gente olhar aqui, cara, a gente tá apenas a 3 pontos do 12º. Então, ainda que você pense que a gente vai brigar só pelo rebaixamento, e aí o sonho de torcedor, cada um tem o seu direito de sonhar, né? Tem uns que podem sonhar com acesso, que é muito mais difícil nesse momento, mas não é impossível, né? Eu dizia para vocês que até umas 4 rodadas atrás, eu não achava isso tão distante. Tanto que se tu parar para pensar, olha só, eu sei que o si não entra em campo, mas é um si muito próximo da realidade. Se a gente vence aquela infelicidade lá contra o Amazonas, que no vídeo foi expulso, e se a gente vence o Atlético e o Atlético Goianiense em casa, coisas que ficaram muito perto, a gente estaria com mais 6 pontos. Ou seja, a apenas 4 pontos do G4. Vamos tirar o Atlético Goianiense, né? Vamos tirar o Atlético Goianiense que a gente não jogou bem. Vamos deixar apenas o Atlético e o Amazonas. São mais 4 pontos. A gente estaria a 6 pontos do G4. Então, veja que não era nenhum absurdo. Por mais que o Paysandu tenha ficado 11 vitórias, 11 rodadas sem vencer, não era nenhum absurdo a gente chegar perto do G4, né? Vamos combinar que o empate contra o Atlético, o Paysandu poderia ter ganhado, claro que também poderia ter perdido, mas ficou perto de ganhar, né? E contra o Amazonas nem se fale, né? Então veja que não era de todo absurdo a gente terminar o primeiro turno próximo de brigar com o G4. Bastava esses 2 jogos a gente ter vencido, o que não passou, né? Passou muito perto de acontecer. Então, a gente vê aqui que com esse retrospecto aqui, né? Com esse retrospecto aqui, o Paysandu até a 11ª rodada teve 12% de aproveitamento e agora teve 67%. Claro, com os 10 reforços. Não é possível, meus amigos, que a gente vai ficar mais 11 jogos sem vencer. Principalmente porque chegou o reforço. E não só chegou o reforço, o time está entrosado. Claro, eu vou gravar um vídeo aqui sobre contratação, sobre o transferban, tem muito para falar sobre isso. Mas há uma forte probabilidade, mesmo com transferban, de o Paysandu resolver. Isso é tema para um outro vídeo, mas provavelmente isso deve ser resolvido. O que eu quero dizer para vocês? Bem, considerando aquela pontuação mágica lá, né, de 45 pontos, que é a pontuação mágica, e nem sempre dá 45. Por exemplo, ano passado, quem caiu, o último foi a Ponte Preta com 39. Então, considerando o ano passado, se a gente espelhar os mesmos 20 pontos, e eu acho que a gente vai fazer muito mais que isso, porque a gente ficou 11 rodadas sem vencer, não é possível que a gente vai ter o mesmo desempenho no segundo turno. A tendência é que a gente, pelo menos, se a gente aumenta nosso desempenho aí em 20% em relação ao que foi o primeiro turno, a gente faz os mesmos 20, né? E aí ganha mais 4 pontos, daria 44. Então veja que qualquer retrospecto, ainda que seja um retrospecto regular, a gente no mínimo espelha, chega com os 40 que não salva, né? Não é certeza que salva, 45 que salva, mas pelo que a gente já melhorou, as chances de chegar no 45 é muito provável, né? Claro que isso aí vai ser resolvido dentro de campo, né? Deus o livre, a gente pode desidratar, mas eu acho difícil, porque a gente vem numa crescente. Se a gente aproveitar ali os 50%, né? Precisa nem manter os 67% que a gente fez. Se a gente pegar ali os 50%, como são mais 19 partidas, né? Daria ali 57 pontos. 57 pontos. A metade, eu não digo nem, metade de 57 dá até mais de 25. Metade de 57 daria ali uns 28, né? 28,5 não existe, daria 28. Não digo nem que a gente faça os 28, que a gente faça 50% do segundo turno. Chega nos 45, tranquilo, né? Que se fizer os 25 pontos lá. Então, claro, pessoal, isso aí a gente está considerando o reforço do Paysandu e, obviamente, contextualizando, né? Obviamente, contextualizando aí não só os números com o desempenho do Paysandu. A gente sempre tem que conjugar número com desempenho, né? E, obviamente, né, não só os números mostram, como a gente vê que o Paysandu melhorou muito. Então, qual é a minha opinião, né? Que é a pergunta final aqui do vídeo. A minha opinião, que se a gente mantiver o entrosamento desse time, né, mesmo que não reforce, claro que a gente quer que reforce, isso é urgente, eu acho que esse time dá para ter um desempenho muito parecido com o do ano passado. Terminar ali em 11º, 12º, conseguir
essa livramento do rebaixamento ali com umas 2, 3 rodadas de antecedência. Isso se não resolver a contratação. Se resolver, eu acho que a gente pode ficar na primeira parte da tabela e, claro, com muita sorte e dedicação, tentar o milagre de brigar lá no G4, né? Então, essa seria aí a projeção considerando número e desempenho, beleza? Mas quero ver tua opinião aí. O que é que tu acha? A gente vai terminar ali perto do Z4, né? Deixa eu botar aqui o volume. Então, qual é a tua opinião? A gente vai terminar perto do Z4 e, claro, ninguém acredita que a gente vai cair, né? A gente, como torcedor, não acredita nisso. Vamos terminar ali no limite, vamos ficar no meio de tabela ou você ainda acredita no milagre do acesso? Coloca aqui tua opinião, eu quero saber, beleza? Não se esquece aí, tá? Já dá o like, se inscreve no canal, porque isso fortalece o canal e incentiva a gente a trazer mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Forte abraço, saudações bicolores e até a próxima.